Cuscuscanando. 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 Está no ar Cuscuz Candango, mais um podcast, Mais um? o melhor podcast de todo tipo de assunto. Eu sou Daniel Araújo. Eu sou Carlos Leite. Eu sou Gustavo Ladoschi. Eu sou Léo Gonçalves. Bem-vindos, sirvam-se à vontade, o Cuscuz está na mesa. E hoje o nosso papo vai ser sobre adolescência. A série do Netflix tratando de bullying, incels, red pills, redes sociais, diferenças geracionais e o afastamento entre pais e filhos está dando o que falar. Para começar aqui o nosso papo, eu passo para Léo Gonçalves, que vai nos dar uma visão geral. Cine Vinil? Boa. Cine Vinil 2022, nas melhores redes sociais. Boa. Siga e compartilha. Bom, a gente não vai falar assim das questões artísticas da série, né? Ou pelo menos não vamos focar muito nela. E também vamos evitar dar spoilers. Mas também assim, eu acho que a gente pode comentar da série. Eu acho que a série não tem nada muito grave em termos de spoiler, né? Então a gente pode vir a dar detalhes da série, mas não prejudica quem não viu. A série vai ter outros problemas do que ter ou não spoiler, né? Eu vi a adolescência. Se você quiser ver a série sem spoiler, desliga agora. É isso que ele está dizendo. Não, mas assim, os spoilers eu acho que não são um problema, né? Talvez as pessoas realmente fiquem sentidas se o menino matou. É porque é o seguinte: a adolescência é sobre vamos do início, né? Um garoto de 13 anos que é acusado de ter matado uma colega de escola. E aí o filme é sobre esse garoto. A série é sobre esse garoto, né? Uma série de 4 episódios, Netflix. Algumas pessoas ficaram no grande para saber o grande enigma para saber se o menino matou ou não, mas eu acho que isso é uma bobagem, né? Até obviamente tem sites de final explicado de adolescência, o que é outra bobagem. Mas enfim, o espectador Netflix, né? O básico. E aí as pessoas ficam nessa vibe, assim, matou, não entendi. Bom, mas esse não é o ponto da série. Até porque também é muito claro se ele matou ou não. Mas vamos lá. É uma série de 4 episódios que fala sobre... tem como premissa o primeiro episódio é a prisão do garoto, né? A polícia entra na casa do garoto e ele vai para a delegacia. O segundo episódio é basicamente o detetive vai para a escola, onde o menino estuda, querendo descobrir, né, quais as possíveis causas do assassinato da menina. E a gente fica descobrindo que a escola tem um certo ambiente hostil, em que o menino sofria bullying. O Jamie é o protagonista, de 13 anos, ele sofria bullying. E a escola é um ambiente generalizado de bullying, existe um ambiente generalizado de bullying, a gente percebe que os professores não conseguem controlar os alunos, enfim, há uma certa ausência de autoridade da escola e dos professores em relação aos alunos. O terceiro episódio é basicamente Jamie com a psicóloga do reformatório, ou, enfim, de onde ele está detido. E aí é um embate entre Jamie e a psicóloga. E o quarto episódio é mais ou menos os pais, principalmente o pai de Jamie, né? Como está a vida da família de Jamie diante do fato de o filho caçula está sendo acusado de homicídio. E aí é um episódio voltado muito para a culpa dos pais, responsabilidade dos pais, omissão dos pais, de não saberem o que se passa nas redes sociais. Então, a adolescência ele se volta para esses temas que o Daniel falou na abertura, e é sobre esses temas que a gente vai discutir aqui, pegar o mote da série para discutir aqui. A crítica elogiou bastante a série. Para mim, críticas com as quais eu não concordo. A série não funciona. Como obra artística, a série não funcionou comigo. Acho uma série bem fraca, bem superficial nos temas em que propõe discutir. Nenhum dos 4 episódios
São 4 episódios muito blocados, muito assim, independentes um do outro, e nenhum deles, na minha opinião, vai a fundo sobre os temas que traz à tona. Não vai a fundo sobre bullying, não vai a fundo sobre redes sociais, não vai a fundo sobre culpa, principalmente culpa, né, de pai e mãe, a culpa que os pais carregam pelos erros dos filhos. Já vi filme muito melhor sobre bullying, já vi filme muito melhor sobre culpa dos pais, mas, por ser uma série da Netflix, por ser uma série que conseguiu uma propaganda, um marketing muito grande, os psicólogos, pedagogos, psiquiatras, enfim, estão incensando muito a série. A própria crítica também está incensando muito a série e vem com aquelas mesmas ladainhas, né? Um alerta necessário para os pais. Veja o filme, cuidado com seus filhos, como se, me desculpem, nenhum pai ou mãe minimamente avisado nos tempos de hoje não soubessem os perigos das redes sociais. Mas, enfim, é uma série que vem sendo taxada de necessária, né? Quem é pai, principalmente quem é pai, quem é mãe, é uma série que você precisa ver para ficar antenado no que acontece entre os jovens hoje em dia. Até ontem eu vi uma reportagem de um pai, não sei se foi aqui no Brasil ou se foi em outro país, que viu o filme, a série Adolescência, e aí foi conversar com o filho e descobriu que o filho sofria racismo na escola. Ou seja, aparentemente, realmente é uma série que vem tendo uma função pedagógica, uma função didática muito relevante. Embora, me desculpem, mas se um pai consegue extrair do filho que ele está sofrendo racismo com uma conversa, é porque, de fato, esse pai tem sido muito ausente, né? E parece que precisou de uma série feita essa para que os pais e mães caiam na real. Então, deixando de lado toda a questão artística e estética da série, que, né, eu tenho minha opinião, o Leite tem a dele, Ladosca dele, e não é muito foco aqui. Eu não tenho opinião. O Daniel não tem. O Daniel é a nossa Glória Pires do momento. A gente vai falar sobre o que a série fala. Eu só queria começar aqui discordando um pouco. Eu também não sei se a gente consegue colocar uma culpa tão grande no pai, na mãe, enfim, nisso. Como a gente já fez um episódio aqui de pais exaustos, né? Também no meio desse processo, assim, eu acho que às vezes a própria criança tem uma certa tendência a querer incorporar isso, pode querer não falar, né? Pode adotar determinadas fugas, talvez, para essas situações que não estão tão boas na vida dela, né? Assim, não, veja. Eu acho que acho que assim, na sua fala, me pareceu você colocar um certo peso ali, né? Na responsabilidade, de certa forma, dos pais de manterem um relacionamento com os filhos em que os filhos são abertos, né? Eu acho que, como a gente já falou em outros episódios aqui, enfim, os episódios sobre filhos, né, que a gente fez. Acho que foi até uma frase do Ladosca aqui, né, que ele imaginava que os filhos iam ser uma tábua rasa em que ele podia escrever e criar, né? Às vezes a própria criança tem um temperamento mais introspectivo e guarda esses conflitos escolares para ela, né? Não trazendo pro não, sim, pro sem dúvida. E às vezes a questão não tem necessariamente um tamanho tão grande para causar outros estresses de comportamento, outras divergências de comportamento, um estranhamento no comportamento do filho, né? Não, veja. Acho que isso toca já um pouco, né? Acho que já estou trazendo um pouco aqui ao debate um dos pontos, né, da série, que é justamente a questão do afastamento dos pais, né? Porque realmente é um fator que, enfim, pode ser isso. pesado, mas eu não sei se necessariamente colocar esse peso todo que o seu discurso deu aparecer assim em cima dos pais Não. Meu discurso necessariamente não, vamos lá. Veja só. Correto. Primeiro é o discurso da série, né? Inclusive a série é muito literal e frontal nesse ponto. Até
é uma abordagem, eu acho, fraquíssima que a série traz sobre essa questão da culpa dos pais e da omissão dos pais. Porque a gente vê na série pais excessivamente omissos. Assim, pais que você percebe... Os pais omissos na série são basicamente o policial que investiga o crime, que ele percebe, ele vai à escola do filho... ele vai à escola do Jamie, e a escola do Jamie é a mesma escola do filho dele. E ele percebe que o filho também sofre bullying, né? E aí até o final do segundo episódio, ele tem uma conversa bem michuruca. Sem spoilers. Não, mas ele tem uma conversa bem michuruca com o filho no carro. O filho dele, né? O policial tem uma conversa com o filho dele, e aí ele, por exemplo, ele descobre que o filho estuda francês na escola. Ele não sabia que o filho estudava francês. Então, assim, realmente é um nível de omissão, eu acho, extremamente alto e até, não vou dizer caricato, mas assim, porra, o pai que não sabe que o filho tem aula de francês na escola, desculpa, meu amigo. Eu acho até que a série, ela nos coloca... por exemplo, eu não me considero um pai omisso. Eu acho que eu sou um pai presente, o que não significa que eu esteja imune a acontecer determinadas coisas com meu filho, com meus 2 filhos, justamente por isso que você relatou. Pode ter coisas que eu não esteja sabendo, apesar de ser relativamente presente, porque eu me considero um pai relativamente presente. É até um, assim, acho que Isso. até de certa forma, algo que você tem que tomar em conta, né? Isso. Você Aí, não está o tempo todo com o filho. Isso, Não necessariamente exatamente. tudo que está acontecendo com ele você também está ouvindo. Mas né? aí, veja, para pais que são relativamente presentes, a série deixa até esses pais numa zona de conforto, no seguinte sentido. Porra, eu sou um pai muito do caralho, porque eu sei o que meu filho ensina na escola. Esse pai aí não está sabendo. Ele realmente espera o quê? O pai do Jabe, que é o pai do Bini feminicida, no 4º episódio, ele relata que ele diz assim, ele chegava da escola e ficava a noite toda no quarto trancado. Caralho, um pai que sequer abre a porta do quarto do filho e diz assim, oi, meu filho, tá tudo bem? O que você está fazendo? Como foi na escola? Lanchou? Comeu? Teve frio? Meu amigo, é isso que vai acontecer. Então, é uma série muito rasa e muito fraca nessas abordagens. Ela aborda mal tudo, na minha opinião. Aborda mal redes sociais, aborda mal bullying, aborda mal culpa dos pais. E aí eu trouxe esse relato, essa notícia, e também eu não sei, né, o que cerca esse caso concreto dessa notícia, justamente para mostrar o seguinte: parece que esse pai da notícia, ou seja, que com uma conversa, segundo a notícia, ele viu a série Adolescência, foi conversar com o filho e descobriu que o filho sofria racismo. Bom, parece de uma total ausência desse pai. Ou seja, se com uma conversa ele conseguiu extrair do filho que ele sofria racismo, parece que esse pai não costuma conversar com o filho. É diferente de você notar uma alteração de comportamento do filho, e aí você coloca no psicólogo, e aí você coloca no psiquiatra, e você está lá sempre presente, e tal, e de repente o filho vai e expõe que sofre um racismo, que sofre um bullying. Né? Não parece ter sido esse o caso da notícia que eu trouxe. Mas, enfim, também acho que o ponto aqui não é aprofundar esse caso, né? Eu acho que o ponto é que a série parece que tem despertado em pais e mães uma necessidade de estar presente, que, aí vem a minha crítica, pelo amor de Deus, a gente já sabia disso, já se tem falado muito sobre isso. O pai e a mãe que não sabem, que precisa acompanhar o que seus filhos veem nas redes sociais, o pai e a mãe que não precisa acompanhar como está a rotina escolar do filho, se sofre ou não bullying, é um pai que está absolutamente desconectado com a realidade. E eu acho uma lástima que isso surja com uma série tão rasteira sobre os temas que pretende abordar. Mas que bom que surgiu, que bom que foi o pontapé inicial, que dê aí bons frutos para pais e mães, psicólogos, pedagogos, enfim. Ô, Léo, só porque eu não peguei direito essa parte, você aparentemente não gostou da série. Aparentemente, ele falou que não gostou. Como assim? Não gostei. Não gostou. Tá brincando. Não gostei, mas... Acabaste com a piada. Né? Foi mal. Piada explicada. Piada explicada. Final explicado. Mas ó, final explicado. eu final posso explicado. colocar meus 2 explicado. centavos aqui? Por favor, fica à vontade, Leite. Eu acho, sim, eu vi também a série.
eu também não fiquei super fã da série, mas eu vejo o valor da série, assim, eu entendi porque ela teve esse hype todo e eu, nesse ponto, eu até discordo um pouco de Léo. Eu vejo aqueles pais não como caricatos, eu acho que eles refletem 95% dos pais de adolescentes. Porque, assim, e aí é uma questão que a gente talvez tenha que refletir, assim, acho que nenhum de nós aqui temos filhos adolescentes, né? Eu converso muito com pais de adolescentes que tenho amigos aqui que são, assim, que têm filhos mais velhos e estão nesse momento da adolescência, né? Os filhos adolesceram, né? Como eles falam. E, assim, parece que muda muito, de fato, a relação dos pais com os filhos e dos filhos com a sociedade e com os amigos, né? E com a própria escola. Então, assim, a adolescência é um momento único, né? Acho que a série até tem esse nome para mostrar esse momento tão diferente que as pessoas passam, né? Esse momento de amadurecimento. O menino tem 13 anos na série, ou seja, ele está no começo da adolescência, né? Essa fase realmente de maturidade, essa fase de mudança para a idade adulta, né? E eu acho que os pais, de fato, não sabem o que os filhos fazem, não. Acho que eles não têm acesso à internet do que os filhos estão vendo. Os filhos não falam para os pais o que estão vendo. Acho que existe um afastamento que talvez seja até natural, né? Muitos psicólogos falam isso, né? Que é uma fase que os filhos buscam a identidade própria, por isso que eles vivem em grupos, por isso que eles gostam de às vezes, discordar dos pais em tudo, porque eles querem firmar a sua própria identidade. E assim, eu tentei, vendo a série, pensar em como é que eu era quando naquela idade, né? Acho que talvez muitos ouvintes que assistiram a série talvez tenham pensado nisso. Caramba, eu acho que eu nunca seria capaz de fazer o que está acontecendo. Mas eu acho que meus pais não sabiam muito bem o que eu fazia. Não sei se vocês concordam com isso. Assim, meus pais não sabiam o que eu estava vendo na internet ou o que eu fazia quando saía com os meus amigos. Então, assim, eu acho que tem um limite ali entre os pais darem independência para os filhos, porque os filhos clamam por independência. E nos dias de hoje... E nos dias de hoje, assim, os filhos têm uma independência dentro de casa, que é o que se falou tanto aí, né, da série, que trouxe essa evidência, né? Os pais da nossa geração para trás achavam que estar em casa é estar seguro, quando a série tenta mostrar, né, e trazer luz para uma situação na qual estar em casa é estar justamente no meio do mundo e no meio do perigo e frequentando clubes, né, que é o que o protagonista da série, né, o Jamie, se mete, né, com esses grupos da machosfera, né, que criam uma identidade masculina que é misógina, que acha que as mulheres têm que ser submissas, ou então que acham que tem um ideal de beleza fora do real, então eles se sentem humilhados o tempo inteiro, e isso mexe com a autoestima, né, dos adolescentes, que não é uma coisa tão nova assim. Os adolescentes sempre tiveram um problema com autoestima, né, isso não vem de agora, mas, de fato, as redes sociais parece que pioraram a situação dos jovens, né? E também pioraram a situação dos pais. Então, assim, eu vi aqueles pais da série como pais da média. Eu acho que os pais da média são daquele jeito. Inclusive, tem uma cena que me chamou a atenção na série, que é mais pro final, né? Mas eu acho interessante a gente comentar aqui. É uma que ele fala assim: por que a irmã dele é tão diferente dele? E por que a irmã dele deu certo e a gente criou igual? Que é o que acontece com muitas famílias, assim. As famílias criam os filhos na cabeça deles igual. Os filhos têm personalidades diferentes, convivem com pessoas diferentes e com amigos, né, amizades diferentes, em meios diferentes, e acabam tomando rumos, né, de comportamento que os pais não esperavam, que é o caso lá do menino da série. Então, assim, eu vi esse valor na série e chamou atenção para isso, né, porque como, de fato, os pais hoje talvez estejam mais distantes ainda dos filhos do que no passado, ainda que eles tentem ser presentes, ou seja, ainda que eles se interessem, conversem e tentem saber o que os filhos estão fazendo, eles nunca, e eu não tenho nem essa ilusão. Eu acho que a nossa idade aqui, a nossa faixa etária, a gente nunca vai ter plena consciência do que está acontecendo na internet, porque os filhos passam muito tempo online, né? Talvez agora não, mas quando eles estiverem mais velhos, passarão muito tempo, né? Ainda que a gente não queira. E certamente eles vão saber mexer mais na internet do que a gente. Vai ter outras formas de interação, né? E a gente talvez fique ali, né? Mexendo no controle remoto, ali pedindo ajuda e tal. Então, assim... Eu não sei. Então, assim, é preocupante por isso. Então, a série me chamou a atenção porque ele mostra uma preocupação que é real, assim. Faz sentido as pessoas terem ficado emocionadas com a série e terem ficado, assim, um pouco assustadas. E aí, o que eu acho, talvez, que aí sim seja exagero. Eu até vi uma postagem do Contardo Caligari falando assim: gente, calma, os adolescentes não são assassinos misóginos, assim, não é isso que está acontecendo. Existem casos fora da curva, tá? Tem gente que entra na escola e sai matando, tá? Existe isso no mundo de hoje. Mas não são morreu, todos... Uma postagem antiga.
Antiga. Contado já morreu. Então eu errei o psicanalista. Mas enfim, eu vou corrigir depois. Mas falando sobre isso, os filhos, os adolescentes, eles, na sua maioria, têm seus problemas, têm suas rebeldias, mas não são desse jeito que está se postando na série. Duncan. Não sei quem foi que falou, cara. Então, se for psicanalista, pode ser aquele Duncan, né? Eu vou pesquisar aqui, ele falou antes de acho acabar o que foi episódio. Duncan. Acho que foi Duncan. Duncan. Foi, Nessa lógica de que, calma lá, é um problema, vamos enfrentar, mas não é todo mundo que está saindo matando todo mundo aí. Eu vou dar minha contribuição aí antes que Leonardo volte para rebater o que Leite falou. Ou para continuar falando bem da série. Né? Eu me filio mais à corrente de Leite. Corrente. Eu acho que a série tem seu valor. Acho que o hype é um pouco exagerado, especialmente na parte técnica, né? Muita gente descobriu o plano sequência com essa série agora, porque o espectador Netflix é assim. Quase, né? Todos os 4 episódios, cada um dos 4 episódios é feito em plano sequência, né? Então uma tomada só. E o pessoal que não viu a Arca Russa e outros filmes espetaculares, eu vou deixar depois até de dica cultural. Mas em relação ao debate que a série suscita, eu acho que tem seu valor, sim. Do ponto de vista ainda, só rapidamente sobre a questão técnica, eu acho que tem boas atuações, especialmente a do menino e a do pai do menino, eu acho que são muito boas atuações. O episódio que eu mais gostei foi o 3º, mas o 2º episódio, que inclusive é um dos mais chatos, é o mais chato, talvez. Ele traz um elemento que eu achei interessante, uma discussão que eu achei interessante, que é justamente essa questão geracional, porque o filho do policial, né, que sofria bullying, deu uma dica para o pai, chamou o pai ali um momento, isso aqui é um pequeno spoiler. Que é o policial, isso é a parte interessante, né? A polícia que não sabe nem o que está fazendo. Exato. E explicou que o pai estava lendo tudo errado do que estava no Instagram, no Facebook, sei lá que merda de rede ele estava usando. Instagram. Então, assim, existe toda uma linguagem, sempre houve um deslocamento geracional, né? Sempre houve uma questão de gíria, de linguagem, que era superada pela geração seguinte e tal. Mas agora, com a internet, está isso tomando uma proporção diferente, porque deixou de ser simplesmente verbal. Você passou agora para uma linguagem não verbal, que é esses emojis todos que são utilizados pelos adolescentes, pela geração Z e pela essa geração que está vindo aí, que acho que é a Alpha, que é a geração do menino, né? Acho que não é nem Z mais, é Alpha já, talvez, não sei. E que gente da nossa geração Y, geração X, que eu acho que é a geração do policial, né? Não tem a menor ideia. Quer dizer, é como se fosse uma língua diferente que os adultos não dominam, né? Então, o menino ali, do filho, que devia ter 14 anos, explicando para o pai, olha, você está lendo tudo errado, isso aqui é outra coisa, quer dizer isso, aquilo, aquilo outro. É quando a polícia descobre que o menino sofria bullying. E aí aparece um motivo para o ódio, né? Então, assim, essa parte eu achei interessante, porque eu, pelo menos, fico assustado. Eu ainda acho que entendo o que meus filhos falam, né? Meus filhos têm 9 e 7 anos. Eu ainda acho que eu entendo, mas eu tenho certeza que acho muito provável que vai chegar um momento que eu não vou mais entender, que eles vão criar o dialeto deles e que eles vão entrar, sobretudo quando eles entrarem realmente na internet. Eles usam a internet para ver desenho, para jogar, mas eles ainda não interagem, eles não têm rede social, né? Nem tem celular, nem tem nada disso. Então, assim, eu acho que realmente o buraco é mais embaixo, na realidade, de quem é pai de filho adolescente. E tem esse elemento aí também, que eu acho que é uma discussão válida que a gente deve fazer, sobre esses valores que circulam na internet. Valores, né, uma misoginia, é uma reação, na minha visão, como alguém que estudou violência contra a mulher, que estudou grupos reflexivos de homens autores de violência contra a mulher, que estudou o movimento feminista, os movimentos feministas. Eu acho que tem havido uma reação nas últimas décadas, nos últimos anos, pelo menos nesse século, uma reação aos movimentos feministas, e é uma reação conservadora, né? Uma reação, enfim, é um movimento reacionário. Reacionário, isso que eu ia falar, não é conservador, é reacionário. Um movimento reacionário.
que prega coisas bizarríssimas, né? De submissão, até de violência mesmo, né? Existe um negócio que é o incel, né? É o involuntário celibatário, né? Que celibatário involuntário. É o celibatário involuntário. O cara que não consegue amar, né? Não consegue se relacionar não direito. consegue se relacionar, não consegue praticar o coitum. Então, não é só questão de coito, pô. Não, a questão é pôr a ampla. culpa, né? A questão é pôr a culpa. Não. Ele acha que a culpa é da mulher. Isso, ele não pratica, ele é uma figura que não tem acesso a relacionamentos afetivos e relacionamentos sexuais, e que entende que a culpa é das mulheres, que tem até a série, não sei se a série aborda o negócio do 80-20. Eu acho que a série fala. Fala do 80-20. Isso, a série aborda, exatamente. Eu descobri, por exemplo, isso na série. Já um motivo aí de um debate aí que eu descobri na série. Esses movimentos aí dizem que 80% das mulheres se interessam por apenas 20% dos homens. Um negócio, assim, bizarríssimo, e que circula como verdade nesses ambientes aí na internet. Então, assim, eu acho que são debates que não são triviais e que não estão dados. Assim. É nesse ponto que eu divijo um pouco de Léo, depois ele pode rebater aí, mas eu não acho assim que qualquer pai esteja a par, né, que é o piso ali, está a par de todos esses movimentos e essas realidades que estão acontecendo na internet, especialmente em relação ao adolescente, em relação a essas comunidades ultramachistas, ultramisóginas. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. O que eu acho é justamente que a série aborda mal. Justamente porque a questão é muito mais complexa do que o que a série pensa que é. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo muito direto em relação à série. Eu acho esse abismo geracional do que vocês estão falando hoje muito mais grave, muito mais sério do que o que a série aborda. Ou seja, eu concordo com tudo que vocês falaram. Justamente por isso que tanto o Leite quanto o Ladosky disseram que antigamente a gente tinha mais um abismo comportamental, né, do adolescente com o pai. O pai e a mãe, isso que o Leite falou, o adolescente querendo sempre enfrentar o pai e a mãe, porque tem que, enfim, discorda do pai e da mãe, porque vai formar sua personalidade, precisa da sua independência, etc, etc. Ok. Agora, nós temos, além do abismo comportamental, o abismo de linguagem, que foi isso que Ladosky falou. A linguagem própria do Instagram, a linguagem própria do WhatsApp, a linguagem própria do Facebook, siglas que a gente não faz ideia que existem. Né? Por exemplo, para a gente, FDS é fim de semana, para o adolescente, FDS é foda-se. Né? Então, existem abismos de linguagem hoje que não existiam há 20, 30 anos, isso por conta das redes sociais. Então, eu concordo com tudo isso que vocês falaram. O que eu discordo da realidade, o que eu discordo é o fato de achar que a série aborda bem, por exemplo, esse abismo geracional e comportamental entre pais e filhos hoje eu acho tão grande, que me dói ver, por exemplo, a cena da série no final do segundo episódio, aquela cena michuruca do pai, do policial e do filho. O pai faz umas perguntinhas para o filho responde, aí o pai fica conhecendo melhor o filho e vão comer hambúrguer com batata frita. Como se ali tivesse resolvido todo o abismo geracional e todo o abismo comportamental, que é justamente o tema central da série. Então, eu acho justamente que a série traz soluções fáceis, por isso que eu não gosto tanto da série, para problemas que são muito mais difíceis. Agora, se você encarar a série apenas como um pontapé de uma discussão, etc., ok, ótimo, mas a série em si, ela traz uma discussão muito frágil para problemas que são altamente complexos. É isso. Eu acho que a série não está à altura da complexidade do tema dela. Esse é meu ponto. É Netflix, é massificado, deve ser encarado. Brad Pitt. Deve ser encarado como um pontapé e que traz esses insights para reflexão. E aí você joga o debate. Tanto que a gente está fazendo o programa aqui. Eu até acho que a série, quando eu assisti, eu fiquei com a impressão dela ter esse perfil assim, de clickbait, ou seja, as pessoas estão vendo porque ela é curta, ela é fácil de assistir, no sentido de que são poucos episódios. Tem toda essa hype falando, não, mas é em plano de sequência, é uma coisa inovadora, tem que assistir, espetacular, tal. Então, assim,
tratar de um tema polêmico, como tem na internet milhares de temas polêmicos, faz com que isso gere audiência, gera polêmica, de fato as pessoas querem assistir. Isso. Mas eu queria comentar uma coisa que o Ladosky falou, que é sobre essa questão e eu falei também, né? Sobre como os adolescentes agem, né, de forma distanciada dos pais, tentam se afastar de fato e fazer coisas, né, no mundinho deles, no grupo deles. Recentemente eu ouvi falar, e não foi na internet, não. Foram pais de adolescentes que me contaram sobre 2 situações que eu não conhecia. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem perfis Dix? Não. Nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar. Perfis Dix são assim, todos os adolescentes da escola de uma amiga, na verdade de duas amigas, recentemente ela descobriu, porque viu uma entrevista no Sem Censura, da televisão, né, Sim. falando sobre esse assunto. O perfil Dix você conhece, é só você vá no Instagram dos seus filhos, clique no perfil, clique em alterar perfil, você vai ver que tem outro perfil lá escondido, privado, você entra nele, peça a senha para ele, entra, e é o chamado perfil Dix. Todos têm. É um perfil que é para postar fotos que não são as fotos do perfil público, então é um perfil privado. E não é que é privado porque vai ter foto assim, de nudez, não necessariamente, mas é assim, basicamente, fotos fumando, 90%, fumando vape e fazendo brincadeiras com os amigos. Então, assim, é um perfil que os pais desconheciam totalmente. E, segundo elas falaram, todas foram olhar e todas as filhas que nunca imaginaram tinha o perfil Dix. Outra coisa foi Clarice que me contou. Minha filha falou assim, papai, você já ouviu falar no perfil Explana? Minha professora comentou que as escolas têm perfis Explana. Você já ouviu falar nisso? Não. Pois é. E eu fui na internet, perfil Explana. De fato, todas as escolas de Brasília têm um perfil Explana. Os alunos criam um perfil chamado Explana-escola, o nome da escola. E é só para rolar cyberbullying, é só para boataria. As pessoas plantam boataria e essa boataria não rola na postagem. Instagram, tô sempre Instagram. Instagram é a rede da galera. E aí, essa postagem acontece não dentro ali do rolo, né, de postagens em si no Stories, porque dura só 24 horas. Então, posta esses boatos e destrói, né? Aí a história é essa botaria destrói a reputação das pessoas, é sempre misoginia, né? E isso é uma prática, assim, meio que generalizada, assim, pelo que eu tô vendo. Mas quem cria esse perfil Os Explana? alunos. Ah, tá, porque eu tomei um susto, Não. porque todas as escolas têm um perfil Tem. Explana. Aí eu pensei... Não é que a escola cria. Os sim. alunos que criam das respectivas Sim. escolas. Então, tem um perfil Explana, sei lá, Galoá, perfil Explana, Sim, o que seja entendi. que for. Para fazer esse tipo de botaria. Assim, são 2 exemplos de situações das redes sociais usadas para fazer ou cyberbullying ou para fazer esse distanciamento, essa questão de você ter esse mundo privado e, de fato, com a intenção de você não falar para seus pais, porque é um mundo particular, né? E aí, qual é o que é que os pais devem fazer? Como é que se defende aí? Como é que você... Aí eu acho que é a instrução sobre os perigos disso, né? Se for dentro da escola, eu acho que a escola tem uma responsabilidade, não sei se vocês concordam, mas a escola tem que falar com os alunos, não tem como criar esse perfil, tem que ser excluído, tem que denunciar isso no Instagram. Os alunos têm que ser constantemente orientados sobre esse tipo de atitude, né? As consequências que isso gera. Quem está fazendo bullying tem que ter algum tipo de punição, né? Tem que haver uma resposta da escola e dos pais também. E talvez, inclusive, dos pais do aluno, né? Os pais do aluno que pratica bullying, eles também têm que se envolver ali para evitar esse tipo de atitude. Já é uma coisa mais delicada, né? Mas eu acho que, assim, o que fazer diante do bullying, eu acho que é isso. O que fazer diante do Dix é se aproximar dos filhos. É saber Isso. assim, eu estou sabendo que existe um perfil, tal, como é que é esse perfil, o que você posta lá, ou tentar ver também, enfim, não sei. O bullying é uma realidade muito antiga, né? Só que na nossa época, e antes da nossa época, era praticado no cara a cara, era praticado presencialmente, né? E não havia esse elemento misógino. Eu acho que não. Eu acho que, primeiro, há mais tempo atrás, as escolas eram até separadas, né? Você tinha escola... Não, mas há muito tempo lá Não, dentro. eu sei. E eu acho que o misógino que eu estou não. me referindo, Lado, acho que é o misógino no sentido assim, de que quem é alvo da boataria são mulheres. Assim, quem foi que pegou cicrano? Aí quem se queima não é o homem, quem se queima é a mulher. Porque ela que é alvo da boataria pesada, assim. Porque aí é o elemento do machismo estrutural, assim. Não, com certeza sempre houve o machismo estrutural, mas eu estou tentando puxar na minha memória de adolescente e criança, e eu lembro que na escola... Você praticava ou sofria? Eu lembro que havia bullying, mas não contra
eram praticados por homens contra homens, por meninos contra meninos. Eu não me lembro de meninas, não eram alvos preferenciais de bullying, pelo menos na minha escola. Eu lembro de muita botaria envolvendo Cara, meninas. eu lembro assim. botaria envolvendo Adolescência era meninas. dizendo Lembro assim, botaria ah, envolvendo fulaninha, eu menina. lembro, sim. Não, nossa. Teve um caso que encontraram uma camisinha com a menina, assim, e aí os caras começaram a tirar onda com a camisinha e tal, não sei o que, na E queimou a menina assim, pra toda a queimando a menina pra escola. escola inteira. Caramba, pesado aí vocês. Uma coisa que eu acho que a série Lá é Londres, não, lá não é Londres. Né? a série traz, né, e que eu vejo isso como real, é que nem os pais nem as escolas estão preparadas para o bullying. O que é incrível, assim, eu acho, sinceramente incrível, porque a gente às vezes confia tanto na escola, né, porque lá tem pedagogo, lá tem psicólogo, às vezes escolas antigas, escolas de 20, 30 anos, 40 anos, é isso que o Ladoche está falando também, o bullying ele não é antigo, né? O bullying não é novo, o cyberbullying é novo, mas o bullying sempre existiu. Né? Desde que existe escola, existe bullying. Malditos franceses. Que Mas, criaram a escola. mas é incrível, eu vejo assim como os pais não estão preparados para o bullying, e não é preparado só para lidar com o bullying sofrido pelo filho ou praticado pelo filho, né? Porque eu também não sei o que é pior, se é você ter um filho que faz bullying ou se é o teu filho que sofre o bullying. Não é só assim como abordar com o filho, como exigir da escola algo também. Os pais sequer sabem isso, que seria, vamos dizer assim, o mais simples, que é a terceirização, que é exigir do outro. Eu vejo pais também muito fracos, muito desmobilizados, muito alienados, se for esse o termo. Eles não têm capacidade sequer de se mobilizar para exigir da escola uma atitude contra bullying. Eu às vezes vejo isso. E as escolas também não estão sabendo agir em situações de bullying, mesmo quando não é o cyberbullying, esse bullying novo, né, que Leite trouxe, desses perfis privados, enfim, mesmo o bullying clássico, o bullying tradicional. É incrível como, de fato, as escolas não estão sabendo, e a série aborda isso no segundo episódio, né, quando o policial vai lá e percebe que a escola não tem controle sobre nada e sobre ninguém. Assim, os alunos pintam e bordam, o professor chega atrasado, enfim. Há de fato uma, não sei se é de autoridade ou de, enfim, não sei o que é que está acontecendo, que o ambiente escolar passou a ser um ambiente muito crítico, porque os pais não estão sabendo lidar com as escolas, não estão sabendo se relacionar com as escolas, até ficam exigindo merda quando deveriam ficar exigindo outra coisa, né? Enfim, se mobilizam por babaquice, mas não se mobilizam quando tem uma situação grave na escola acontecendo. E os pais não estão sabendo exigir da escola, e as escolas também não estão sabendo lidar com o bullying. Filhote, eu só queria colocar assim, dois pontos que eu acho que são muito, muito relevantes para a discussão especificamente sobre bullying. Tá? Bullying é uma coisa muito difícil de você constatar. Não necessariamente durante o bullying está acontecendo na cara do professor, não necessariamente os alunos vão falar sobre bullying, não necessariamente essas coisas vão ficar tão preto no branco assim, para que fique claro para todos os envolvidos. E aqui eu falo a própria criança que está sofrendo bullying, a própria criança que está fazendo bullying, e pai, escola, enfim, professora, psicólogo e tudo mais. Assim, é um fenômeno que primeiro, que ele tem, por natureza, ficar escondido, né? Ali em comunicações, e na ausência da autoridade, né, de um professor, seja porque esse professor está ausente fisicamente, seja porque esse professor está ocupado com outras coisas, seja porque esse professor simplesmente não tem autoridade, né, que acho que é o que a série aborda. Mas assim, isso não é necessariamente um fenômeno que fica claro, não, tá?
Eu sei, as pessoas mas podem sofrer bullying e só entender que sofreram bullying muitos anos depois. Mas o que eu estou dizendo... Em relação a isso. Só para assim, deixar claro que não é um fenômeno, primeiro, tão claro assim, para a gente acho que está colocando em algum grau. É um fenômeno horroroso, tá? Não tô querendo diminuir, não estou querendo menosprezar isso, mas, no meu ver, é um fenômeno que é muito complexo, muito mais complexo do que a gente imagina. E o fato deles não estarem preparados para reagir, acho que muito decorre dessa complexidade de relacionamento. Tudo bem. As Daniel, crianças conseguem ser muito cruéis. Não, calma. Muito cruéis, assim. Mas, mesmo quando a escola percebe que há o bullying, ela não sabe agir. Há algum grau de problema. É disso que eu estou falando. Assim, as escolas elas estão não só despreparadas para a percepção, também por conta dessa complexidade que você trouxe, mas mesmo quando percebem, elas não sabem. As escolas estão incrivelmente despreparadas para... Por exemplo, você chega para uma coordenadora pedagógica, isso porque eu tenho ouvido falar de pais... tirei fulano do tal colégio, por quê? Porque meu filho estava sofrendo bullying, fui lá e a escola simplesmente não fez nada. Então, assim, o pai vai lá, o pai denuncia, ou o pai quer uma providência, e a escola não sabe se muda o menino de sala, não sabe se expulsa o menino, não sabe se dá uma advertência, porque também se expulsar, aí o pai do outro, o pai do agressor também reclama, porque meu filho não é disso. Enfim, assim, viver em sociedade está muito complicado. E especificamente, só para complementar aqui, especificamente, essa complexidade que eu mencionei, ela ganha uma outra dinâmica no cyberbullying. Porque aí, por natureza, ele vai estar acontecendo de maneira anonimizada ou em redes sociais, em comunicação privada, em exposição que sequer, às vezes, chega no aluno, mas o aluno vai sofrer a repercussão daquilo, né? Como é o fato enfim, um fato que é conhecido como, por exemplo, a utilização de inteligência artificial para criar fotos de meninas nuas e tudo mais, assim, enfim, isso acaba circulando ali, que está alheio a ela, e ela vai sofrer as consequências de certa forma em outros ambientes, né? Linchamentos virtuais, né? Ali, enfim, existe acho que são fenômenos que são muito complexos, que a gente não pode cometer o erro de minimizar e dizer assim que não estão sabendo lidar, não estão sabendo resolver. Minha contribuição em relação a isso aí é o seguinte: eu acho que existem dois fenômenos bem distintos, que é o bullying clássico, que é o cara a cara, o bullying que é praticado nas dependências da escola e tal, que apesar dessa complexidade que Daniel trouxe, eu acho que quando ele é feito na longue durée, como dizem os franceses, né, ao longo de muito tempo, não tem como não ficar sabendo, não tem como a escola dizer que não sabe. A série mostra um pouco isso, você vê claramente quem é que sofre bullying, o filho do policial, o menino que está preso, não sei o que, tal, quem pratica também, tem os marginalzinhos lá que praticam, então você sabe exatamente quem sofre e quem pratica. Na longa duração, no episódio específico, realmente pode ser que consiga fazer a capucha, as escondidas, mas na longa duração, no cara a cara, não tem. Já no cyber, é o contrário. Eu acho que é dificílimo você totalmente pegar. Difuso, né? É totalmente difuso, os adultos não têm acesso, é um negócio... Quem sofre quer praticar porque aproveita ali o anonimato. Então, assim, é uma selva completa. Eu acho que isso que Leonardo trouxe da dificuldade é porque havia uma cultura de repressão muito grande, tanto nas famílias como nas escolas, até a geração dos nossos pais e tal, enfim, a geração X ainda foi reprimida. E a nossa geração houve um fenômeno contrário, houve uma abertura tanto nas famílias como nas escolas, e perdeu-se a autoridade. Então, realmente, os professores, até no Reino Unido, não têm autoridade nenhuma. A série mostra isso. Os professores estão ali se esgoelando e a turma está a cagaire, como dizem os portugueses. E aí, realmente, precisaria de uma mudança cultural mesmo na sociedade, um pacto de reforçar a autoridade da escola, reforçar a autoridade dos professores. Eu já tive, com experiência com meus filhos, de tentarem praticar bullying com o meu filho mais velho, a gente sabia quem era, identificou, foi falar com a mãe, e a mãe disse, não, mas isso aí não é nada demais não, isso é da vida, é ele que Exato. Se defenda, tal. Então, assim, passando a mão na cabeça da criatura que estava praticando bullying. Então, assim, sem
uma compreensão social de que isso é algo nefasto, porque hoje ele está praticando, amanhã ele pode estar sofrendo, né? Então, enfim, eu acho que essa é a raiz do problema. Houve uma mudança cultural, aparentemente, no mundo ocidental todo, não só no Brasil, de que tanto os pais como os professores perderam a autoridade, né? E você vê também o movimento de muitos pais demonizando as próprias escolas. E o pai já não tem autoridade, o pai e a mãe, por esse movimento que você mencionou, e eu concordo. E muitas vezes, quando a escola vem querer dar alguma autoridade, o pai desmoraliza a escola. O pai diz, não, você está errado, não, ninguém mexe com meu filho. Minha Laís, quando estudava infantil, ela estudava numa escola aqui em Brasília, aí acabou infantil, mudou para outra. A gente ficou sabendo de uma reunião com todo mundo na sala, não era a sala da minha filha, era outra sala, mas tinham lá um endemoniado que saía batendo em todo mundo, batia mesmo, e aí quando os pais das vítimas foram para a diretora lá convocou uma reunião, a mãe do menino que batia em todo mundo, que era o mendigo, né, o mendigo não, o demônio, chegou e disse assim, ninguém bota a mão no meu filho, ninguém põe a mão no meu filho. Ou seja, defendendo exatamente a atitude da mãe, da mesma mãe do filho que queria fazer bullying com o seu, Ladoski, foi a mesma atitude dessa mãe, ou seja, meu filho é intocável, meu filho não vai sofrer nenhum tipo de consequência, porque meu filho é o alecrim dourado. Então, os pais e as mães estão sem autoridade em relação a essas novas gerações, e quando há algum sinal de autoridade pelos professores e pelas escolas, os pais também desautorizam a escola e demonizam a escola, impedem que tenha algum tipo de disciplina nesse aspecto. Algum comentário final, gente? Eu só queria comentar uma coisa que eu achei que isso seria anedótica, mas assim, conversando com adolescentes que eu conheço sobre a série, eles, por sua vez, acharam a série fora do tom, assim, falaram, pô, exagerado, tal, não é bem assim, ou então que a série é muito técnica, né, mas a história não é bem contada e eu queria outro final, acho que o final é explicado, né, eles não conseguem entender ali, matou, não matou, né? Ali e tal, matou, não matou, então assim, eu achei isso interessante, porque isso mostra, pelo menos para mim, que a série é feita pensando ali no pai ali dos seus 40, sei lá, 50 anos, ou até mais novo, infelizmente, dos seus 40, 50 anos, que está nesse momento de transição para as redes sociais e ele que talvez fique mais emocionado com a série, se interesse mais, assim. E só um comentário final, assim, para mim meu, né? Vocês falaram sobre essa questão do bullying, como é difícil para as escolas, mas assim, eu acho que ninguém sabe lidar com redes sociais, assim. Ninguém sabe lidar. Sim. Com certeza. Assim, nas escolas, os pais também não sabem, nem a sociedade é meio perdida, ponto, assim. Né? É o ponto. Ninguém sabe lidar com esse fenômeno das redes sociais. É o case de Humberto Eco, né? É isso. E um ponto também que eu acho interessante, mas que a gente não vai conseguir abordar agora, porque está acabando. 50 minutos, né? Eu acho que... O público está gostando, o público quer mais minutos, mais minutagem. Quando... Você que está no trânsito aí, né? Você que está no sinal fechado. Na academia, na esteira. Academia, ouvindo com os candangos. Você que está em Recife, você quer mais minutos. Andando 40 minutos, 1 quilômetro. Não, um ponto que eu acho interessante, que sempre quando vem merdas que os filhos fazem, né? E aí vem a culpa dos pais, óbvio, né? Assim, o peso da culpa. Tem culpa ou não tem? E eu acho muito, muito foda como, desde sempre, pais carregam a culpa e a responsabilidade pelo que os filhos fazem, e os filhos também carregam a culpa e a responsabilidade pelo que os pais fazem, né? Há umas 2 semanas eu vi uma entrevista com a Gabriela Duarte, a filha da Regina Duarte, em que ela disse assim, o título da reportagem era "Eu preciso provar que eu tenho um CPF próprio", né, por tudo que aconteceu com Regina Duarte nos últimos anos, enfim, toda a linha política que ela adotou. E aí as pessoas passaram a depositar também toda a sua crítica contra a Regina Duarte em cima da Gabriela Duarte. E a coitada, porra, ela não tem culpa das opiniões da mãe. A gente não sabe nem qual é a opinião da Gabriela Duarte, mas pelo simples fato dela ser filha de Regina Duarte, a gente já é capaz de criticar, enfim, detratar a Gabriela Duarte. É um Nepo Baby às avessas, né? Então, eu acho isso muito interessante, como a gente não escapa
dessa responsabilidade, entre aspas, pelo que os nossos filhos fazem. E como os filhos também sofrem pelas merdas que os pais fazem, né? Por exemplo, eu fico imaginando você ser filho de um pai corrupto, né? Imagine você é filho de um político e o político é pego ali num grande esquema de corrupção. O que esse filho não deve sofrer na escola, o que esse filho não deve sofrer, enfim, nos ambientes sociais, por um erro que não foi ele que cometeu, por um erro que foi o pai que cometeu, que é o que um pouco a Gabriela Duarte vem sofrendo. Enfim, então toda vez que eu vejo uma série ou um filme com essa temática, eu sempre fico pensando em como, quando a gente é pai e mãe, como quando a gente é filho, a gente sempre pode sofrer as consequências de erros que não foram cometidos por a gente. Foram erros cometidos ou pelos nossos filhos ou cometidos pelos nossos pais. É isso, gente. Dica cultural? Eu vou manter A Arca Russa, que é um filme russo. Plano sequência. É um plano sequência espetacular, acho que é de 2008, eu acho. 2002, 2001, por aí. 2002, né? Faz tempo, então. É um filme maravilhoso, falado em russo. É um passeio pela história russa dentro do Palácio Hermitage, em São Petersburgo. Desde os primórdios da Rússia, que é um país que tem quase 1000 anos. Plano de sequência bom é aquele de Hitchcock, pô. Então, aquele de Hitchcock é bom também. Mas porque aquele é um falso plano de sequência. Porque tem um Festim diabólico. Plano de sequência, como o 1917 também. Eu acho 1917. Mas ele corta pouco, né? Ele corta pouco ali. Ele corta por causa do rolo, né? Porque o rolo de filme, pô, não tinha uma limitação técnica na época. Eu achei uma maldade isso com o glorioso Hitchcock agora. Tá? Não! Você falou que era um falso, fake, né? Fake. Fica parecendo que o cara Não, tá fazendo, rapaz, fazendo não. corte de edição, né? Tudo que Feito em 1917. Posso manter o meu... Pode, Arca Russa. Ah, desculpa, pode, por favor, pode. Arca Russa. Ó, eu posso dar. Minha dica cultural é um podcast chamado... Cuscuz Candango. Não, é um podcast irmão, né? É o Fio da Meada. Tem uma entrevista com a juíza Vanessa Cavalieri. Vale a pena escutar, é bem interessante esse podcast. É da Rádio Novelo, né, esse podcast Fio da Meada. E o nome desse episódio é A Vanessa Cavalieri não quer prender o seu filho. Curiosamente, esse episódio do Fio da Meada saiu no começo de março, antes da série ir ao ar, foi uma coincidência mesmo. Assim. E, resumidamente, essa juíza é uma juíza da infância e adolescência lá no Rio de Janeiro, e ela fala sobre como ela é bem ativista nessa área, né, de direitos das crianças e tudo mais. E ela fala como houve uma mudança no perfil dos jovens infratores, né, que antes é muito vinculado a furtos, né, a roubos e a tráfico de drogas, mas aos poucos começou a aparecer esses infratores de classe média envolvidos em crimes virtuais, né? E ela trata do que a série trata, de certa forma, esse podcast, talvez como o Léo falou aí, né, que são muitos temas muito complexos. Essa entrevista com a Vanessa Cavalieri dá bastante profundidade a alguns temas que são tratados na série. Então, fica a minha recomendação de um outro podcast. E minha dica é um pouco do que eu falei sobre Culpa de Pais, né? É um filme que eu acho foi super mal lançado. Chama Mess. Aqui no Brasil tem o título de O Peso da Dor. É um filme, acho que 2021, 2022, tem no Prime Video, né, no Amazon. Eu recomendo esse filme para todo mundo. Esse filme é uma obra-prima. É um filme super simples, entre aspas. São 4 pais e mães, né, um pai e uma mãe, outro pai e mãe, que eles sentam numa mesa, numa sala, feito essa que a gente está aqui gravando esse podcast, em que eles vão fazer uma terapia, na verdade, os 4. Porque o filho de um casal matou o filho do outro casal. Então, os pais da vítima se encontram com os pais do assassino. E é um filme extremamente emocionante. Eu vi esse filme 2 vezes. A segunda vez eu vi para ver se realmente eu ia achar isso tudo como eu achei da primeira vez, e achei ainda melhor. E é um filme que eu acho absolutamente espetacular. Ele não saiu no cinema aqui no Brasil, ele foi direto para as locadoras.
E eu acho que é um filme que quase ninguém ouviu falar, quase ninguém viu, mas é um filme absolutamente espetacular, absolutamente emocionante, com a abordagem dessa culpa e dessa responsabilidade que os pais carregam, merecida ou não, né, por conta de tragédias ou de maldades que os filhos fazem. É um filme lindo e eu recomendo para todo mundo. É O Peso da Dor. É isso, gente. Só para finalizar aqui, queria mandar um grande abraço aos nossos ouvintes recifenses, o pessoal de Recife. Um grande abraço aí. Valeu. Por quê? Porque o pessoal de Recife, nossos ouvintes de Recife estão cobrando que nós mandamos uma lembrança para ele. Você é contrário a fazer um aceno Pode mandar. aos nossos queridos amigos e amigas recifenses? Vai lá, mande lá. Um grande abraço. Tchau! Cuscuz cantando, Cuscuz cantando, Cuscuz cantando, Cuscuz cantando.